Olá, queridos, graça e paz. É uma honra, satisfação estarmos aqui nessa festa alusiva aos 70 anos da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil do Estado do Rio Grande do Norte. Uma história linda, uma história maravilhosa, uma história que tem marcado aqui o nosso estado, Rio Grande do Norte. E nós temos o prazer de entrevistar pastores que labutam a obra do Senhor, homens que estão todos os dias também no serviço da obra do Mestre.
dias com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão se os dias que lhe posso apresentar. Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Não mais temerei a morte, vencerei, por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los pra servir ao meu Senhor. Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter as mãos vazias com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. No breve que Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, berrando todos devem se cantar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador. Alegria muito grande poder estar participando desse evento. É ao mesmo tempo da história dessa igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Uma igreja que já milito nela há quase 24 anos. E louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar fazendo parte não só da igreja, não só da história, mas como servo de Deus, trabalhando para o reino de Deus, nessa organização maravilhosa que foi levantada por Deus, que tem sido sustentada por Deus e que com certeza receberá o seu galardão. Pastor Manuel Soares, a história da missão é muito linda no estado do Rio Grande do Norte. Gostaríamos que o senhor narrasse um pouco para nossos ouvintes que estão em casa essa história linda que marcou o nosso estado, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil.
é uma história que toca a mim profundamente. Eu estou muitíssimo alegre com esses 70 anos da missão aqui no estado do Rio Grande do Norte. Essa história, meus irmãos, 70 anos da missão no estado do Rio Grande do Norte. Desses 70 anos, 65 eu estou nela. Eu cheguei na missão apenas 5 anos após ela ter sido iniciada aqui em Natal. E eu pude ter o privilégio de conhecer os pioneiros da missão. Pastor Arlando Graham, sua esposa, pastor Azel Graham, pastor Haroldo Matson e também a sua esposa, missionária Ethel Matson. Esses irmãos deixaram sua terra na América do Norte e vieram para o Brasil em plena Segunda Guerra Mundial. Não temeram nada. Irmão Arlando e irmã Azel vieram, Azel com a primeira filha ainda sendo amamentada e já grávida da sua segunda filha, que veio a nascer em Manaus. A irmã Nancy nasceu em Manaus. 6 meses depois que eles tinham chegado em Manaus, Haroldo e Ethel também vieram para o Brasil. Enquanto Arlando e Azel tinham vindo com o custeio da sua igreja, a The Church by the Side of the Road, Haroldo e Ethel vieram com a garantia apenas de uma oferta dos pais de Ethel, $25 por mês. Mas deixaram tudo e vieram trabalhar no Brasil. A Deus por esse momento ímpar na história da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no Rio Grande do Norte, em especial para mim, porque desses 70 anos eu faço parte há 40 anos, quando nos anos idos de 1979 eu pude aceitar Jesus como Salvador ali na igreja em Lagoa Nova. Posteriormente o Senhor tem me levado para outras igrejas, para outros campos como em Pirangi, logo em seguida para a igreja de Macaíba, e atualmente estou na igreja do Bom Pastor, no bairro do quilômetro 6, onde Deus tem abençoado. Tem sido um trabalho de luta, porém creio que o Senhor tem abençoado toda aquela igreja, tem crescido, almas são ganhas para o reino de Deus, e por isso eu louvo ao Senhor. E estamos nessa grande festa louvando a Deus por esses 70 anos da igreja, em o nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos Feitosa, amados que fazem a Missão Evangélica Pentecostal no Brasil e em especial aqui no Rio Grande do Norte, verdadeiramente é um grande prazer para mim fazer parte dessa história. 70 anos é um marco na minha vida. Eu estava vendo agora há pouco o coral das crianças cantando e me recordei aqui que foi nos 50 anos, que aproximadamente 20 anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, eu participava dos 50. E não imaginava que um dia estar sobre os altares, o altar hoje da congregação de Ponta Negra, congregação ligada à igreja de Jardim Floresta. Hoje como pastor da Missão Evangélica Pentecostal, comemorando os 70 anos, graças a Deus, eu e minha família, minha esposa, a irmã Débora, e agora com a minha filha, que inclusive fazendo 2 meses e 20 dias hoje, em homenagem à nossa irmã Azel Evelyn Graham, eu coloquei o nome dela, Evelyn, em homenagem a esta grande missionária, que foi a baluarte da fundação desse trabalho junto com seu esposo, o pastor Arlan Graham, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, para mim, é um momento de emoção e um momento de glorificar a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem nos concedido. A paz do Senhor a todos os pastores e parabéns, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Pastor Jeremias. A paz do Senhor para todos.
É uma honra, uma alegria para mim estar aqui nesse evento, início da fundação dessa obra. Passou por muitas dificuldades no seu começo. A missão evangélica foi originária de um movimento pentecostal, o único que eu reconheço ao longo desses anos todos como um movimento pentecostal, com a fundação da missão evangélica pentecostal e dos seus missionários. E muito me honra também a companhia do pastor Manuel Soares, que é um baluarte e é uma pedra angular desta obra. Desde a sua adolescência, eu me permitiria registrar como testemunha do milagre que Deus fez na sua própria vida. Ele que aos 16 anos de idade, envolvido também na programação de jovens na igreja para fundar os alicerces da igreja, contribuiu com uma oferta que naquela época ele, aos 16 anos, estava órfão de pai e sustentando a família, e no momento importante em que foram convocados os presentes para ofertar, ele fez um voto no seu coração e depois ficou em dificuldade. Cruzou a reunião e ao meu encontro para dizer a mim o que tinha sentido. Mas a preocupação dele é que ele não tinha o dinheiro para ofertar. E ele veio me perguntar, eu digo, então você vai inaugurar o Instituto do Vale na oferta. Faça um vale e propõe no seu coração. Ele disse, mas eu estou querendo propor uma quantia até que eu digo, faça o que o seu coração mandou. E ele, o pastor Manuel Soares, aos 16 para 17 anos, fez uma oferta inaugurando, por orientação minha, por inspiração minha, do Espírito Santo, para que ele fizesse um vale de papel, assinando o valor. E ao entregar chorando na oferta, o culto terminou tarde e ele, morando na Cidade Alta, ao se dirigir com os seus irmãos novos também para casa, encontrou na porta de casa um ancião que fazia horas que esperava que o dono da casa chegasse, pensando que o pai dele não era vivo, para resgatar uma dívida que tinha de 10 anos. E entregou um pacote de dinheiro a ele na mesma noite. Eventos dessa natureza que dizem respeito aos alicerces dessa grande obra, a missão evangélica pentecostal, como eu reconheço, o primeiro avivamento poderoso pentecostal nesse estado. Eu agradeço a oportunidade de dar esse depoimento aos irmãos. Pastor Misael Luiz. Graça e paz para todos. Na realidade, desses 70 anos, eu tenho de participação 56, não é? 56 anos. Quando lá em Pernambuco, no ano de 62, aceitei o Evangelho de Cristo como Salvador, eu era um pré-adolescente ainda, não é? E cresci nessa igreja amada, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, sempre fui dela, não é? Com muita honra, muito prazer. Depois de formado no seminário, eu vim para Natal, para esta bela cidade, para uma bela igreja, a Igreja do Alecrim, onde pastoreei durante 20 anos. Foram 20 anos maravilhosos, não é? E muitas das igrejas que estão presentes aqui são filhas dela, outras netas, tem bisnetas também, e por aí vai, não é? E por aí vai. Eu quero dizer que eu tenho muito prazer de ser parte dessa história, de fazer parte dessa história dos 70 anos da Missão Evangélica Pentecostal, do RN, não é? Do RN, porque Pernambuco é mais cedo, mas Pernambuco é filho daqui. Então, no conjunto todo,
Nordeste, o Nordeste hoje está fazendo 70 anos, porque tudo começou aqui, né, irmão? Então faço parte disso aqui. E Deus me agraciou de vir para Natal e participar de momentos extremamente maravilhosos. Sou muito feliz. Obrigado. Mais humilhado e cheio de amor, mais e mais grato a ti, mais grato a ti, oh meu Senhor, tu fizeste por mim. Posso dizer que desde a minha meninice, desde criança, que eu faço parte dessa história. Minha mãe é uma pessoa que tem mais de 70 anos na missão evangélica, quem me levou para lá ainda na igreja do Alecrim. E de lá eu cresci, me tornei adulto, casei, fui congregar na Cidade da Esperança. Lá pela misericórdia do Senhor eu fui diácono, fui presbítero e cheguei a ser pastor. E eu louvo a Deus pela grande oportunidade de fazer parte desta igreja, que tem o privilégio hoje de completar 70 anos aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, sabendo que no Brasil, agora em novembro, vamos comemorar, eu estarei lá em nome de Jesus em Manaus, comemorando os 80 anos, com a permissão de Deus. Falar da missão é sempre dizer que nela foi onde eu aprendi sobre Jesus, onde eu aprendi a ser uma pessoa feliz, tenho o privilégio hoje de ter todos os meus filhos, minha esposa, me seguindo, acompanhando na igreja. E me lembro nessa hora de uma palavra, agora recente, que eu ouvi ainda em vida, de uma das nossas fundadoras, a irmã Anzel, lá no Salmo 20, versículo 7, ela dando um depoimento para a sua filha, Nancy, dizendo que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E esta sempre é o nosso lema, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E eu tenho algo muito importante a dizer. Eu fiquei muito honrado quando a indivídua, a irmã Sônia Louve, me trouxe um presente do pastor Langren, e onde ela me dizia que, até hoje eu tenho na minha casa, que foi 2 gravatas que ele honrava muito, e 2 broches muito interessantes, uma árvore e um farol. E ela trouxe para mim esse presente, e trouxe também um presente para o pastor Soares, uma Bíblia, e trouxe um relógio também para o pastor Azemar. E quando ela me entregava aquele presente, ainda na igreja do Plano 6, ela dizia que o pastor Arlen, além de me ver poucas vezes, mas ele criou um amor muito grande por mim. E eu louvo a Deus, porque aquele servo de Deus, um dos pioneiros da nossa igreja, ainda em vida, lembrou de mim e deixou ali, naquele testamento, esse presente, que para mim tem um valor muito grande. É mais um motivo de eu amar muito mais essa igreja também, e saber que nós somos honrados nessa denominação, e que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Lênin.